Olá pessoal, meu nome é Rafael, este é o meu primeiro vídeo para este canal e nesse primeiro vídeo eu já vou começar com um tema bem difícil, que é sentir-se triste, um tema sobre ansiedade, um tema sobre estar depressivo, um estado de depressão e um estado de tristeza. Bom, pessoal, eu não sou psicólogo, já começo falando sobre isso. Eu não sou coach, eu não sou nada. A minha profissão é advogado, só que eu sou completamente apaixonado pelo estudo da mente e programação neurolinguística. Eu tento conversar com pessoas que têm já conhecimento na área da medicina e sou um curioso do assunto, um curioso do tema. E várias vezes eu me deparei com situações de pessoas que estavam se sentindo muito triste e eu consigo enxergar, né, para mim, eu consigo entender ali o porquê que a pessoa tá nessa situação. Bom, então nesse vídeo eu vou falar sobre um caso específico e que esse caso eu acredito que teve muito sucesso depois que eu tive um bate-papo com a pessoa para ela sair daquele quadro. Era um conhecido e um colega, ele é uma pessoa muito jovem, né, por volta na casa dos 20 anos, super bem, uma pessoa que estava, né, no auge, com forma física, no auge da sexualidade, profissional, estava super bem. E aí ele trocou de país, ele foi para outro país, e neste outro país ele contraiu um relacionamento lá, e então entrou em depressão lá naquele outro país. Bom, quando eu conversei com ele, eu fiz questão de demonstrar para ele que ele perdeu as estruturas dele e por isso ele estava naquele estado de depressão. Então, quando ele residia aqui, e pelo fato de eu conhecê-lo, eu sabia que ele gostava muito de dançar, ele gostava muito de namorar, ele gostava muito do trabalho, ele gostava muito de academia, ele gostava muito de festas com os amigos. Então, isso era a estrutura dele, né? Era isso que deixava ele completamente feliz. Era isso que fazia com que ele tinha um propósito de vida. Era isso que fazia ele estar sempre bem. Quando ele foi lá para o outro país, ele perdeu tudo isso. Ele não fazia mais nada disso. Né? Nesse bate-papo, eu, sem explicar dessa forma para vocês, eu fiz ele entender isso. Do jeito dele, ele estava muito cabisbaixo, pouco falava, era uma outra pessoa. Você olhava ele fisicamente, no rosto dele era outra pessoa. Então eu perguntei para ele, falei, poxa, lá você tem amigos que você faz festas, você frequenta casas, churrascos, etc? Não. Você faz a dança que você tanto ama? Não. Você está na academia que você tanto ama? Não. Você está namorando? Ele não. E então ele perdeu a musculação também? Não. Então ele perdeu completamente a estrutura dele. E aí vem abaixo. Então eu costumo fazer uma forma simplificada de demonstrar isso como uma casa. Nós somos uma casa e as estruturas desta casa são as coisas que nos fazem sentir bem. Então, no caso dele, são essas 5 que eu comentei e que ele não estava fazendo nenhuma das 5 mais. Então, a casa dele ruiu. E não tinha como, né? Ele não tinha mais a razão de viver. Ele não tinha mais a motivação de viver. Então, a minha recomendação para ele foi que ele, imediatamente, ele voltasse a fazer as coisas que davam uma razão para a vida dele. Estar com os amigos, musculação, namorar, dança. Falei para ele, volte a fazer isso, nem que não seja tudo num primeiro momento, mas o que você puder voltar para você retomar a sua identidade. Eu estava conversando com uma pessoa ali
que não era, naquele momento, aquela pessoa que eu conhecia. Era outra pessoa. Ele perdeu a identidade dele. Então, eu quero saber com você, aí que está assistindo esse vídeo, eventualmente, se você estiver num estado de tristeza, de melancolia, se você tem feito aquilo que você gosta. Né? E não só profissionalmente, como na sua vida, como para sua saúde. Se você não está fazendo isso nas coisas que você gosta, pode ser isso que está te deixando nesse estado, tá? Então, eu sei que muitas pessoas, quando, por exemplo, passam a ter um relacionamento, deixam de fazer algumas coisas que amam muito. Então, você tem que parar, relembrar aquilo que te faz feliz, aquilo que te motiva, e, na medida do possível, fazer com que essas coisas voltem a acontecer. Então, se você, por exemplo, né, suponhamos que você gosta muito de musculação, e aí você, em razão, por exemplo, de um trabalho, alguma coisa assim, você deixou de fazer completamente. Você ia para academia 5 vezes por semana e agora você não vai nenhuma. Tente pelo menos voltar uma vez, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, o que você puder, tá? Você não precisa voltar 5 se você não puder, mas faça 1 ou 2. Eu tenho certeza que já vai dar algum estímulo para você. E isso é um exemplo, mas serve para tudo. Se você gosta de jogar futebol e você parou de jogar futebol, tenta voltar pelo menos um dia por semana, tente voltar uma vez por mês, mas alguma coisa para você voltar a ter a sua identidade, para você voltar a ser feliz. Bom, já ficou longo, 7 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seus comentários que eu tenho mais alguns temas para falar. E volto a dizer, tá? Eu não sou psicólogo. Se você passa por algum problema, procure ajuda de um profissional, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, mas é só uma dica. É só uma dica para você ser feliz, tá bom? Um forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau!